Charlie Munger acredita que a maioria dos investidores Cometemos um erro. Então hoje vamos ver qual é esse erro e o que devemos fazer para erradicá-lo. Terminaremos o vídeo vendo uma oportunidade de investimento. Vamos lá! Olá e bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Munger é um dos maiores investidores da história. Geriu seu fundo próprio entre 1962 e 1975, alcançando uma lucratividade de quase 20%, enquanto naquela época o S&P 500 aumentou apenas 1,8% ao ano. Em 1975 fechou seu fundo E começou a trabalhar com o Warren Buffett. Desde 1978 tem sido seu sócio. Buffett reconheceu que ele mudou a maneira como concebe os investimentos. Antes ele comprava ações baratas, sem se importar da qualidade do negócio. Baseado nos ensinamentos de Benjamin Graham, Munger fez com que ele se concentrasse em comprar empresas de qualidade, mesmo que não fossem tão baratos. Empresas que pudesse manter no portfólio por 10 a 20 anos. Munger é um daqueles investidores que quem pode se aprender muito. Uma pessoa na reunião de Berkshire perguntou: por que dois homens em um lugar pequeno em Omaha fazer muito melhor do que todas essas mentes poderosas e grandes instituições? Eu disse bem, eu acho que o Warren e eu sabemos até onde vão nossas capacidades, melhor do que outras pessoas, e isso é humildade. Falo repetidamente que não se trata de uma competição. Se você não sabe o limite disso, você será um desastre. Se você não sabe o limite de suas capacidades. Frequentemente eu digo que prefiro trabalhar com uma pessoa com um QI de 130, que você acredita ser 125, em vez de uma pessoa com um QI de 180, que você acha que é 200. A segunda pessoa vai te matar. É, portanto, muito importante conhecer os limites de suas capacidades. Algo tão simples como ser humildes. Eles nunca deixam seu círculo de competição. Se você precisar expandi-lo, se formam e expandem, mas eles nunca saem dele. Uma das características de Charlie Munger é que ele é muito claro quando fala. Quando perguntado sobre quão preocupado ele estava com o declínio do mercado de ações, Berkshire disse o seguinte: zero me preocupa zero. Esta é a terceira vez que o Warren e eu temos que nossas ações Berkshire têm altas em torno de 50%. Eu acho que isso está dentro da norma quando se investe no longo prazo. Por muitos anos. Nos mercados em que o acionista de longo prazo vê o valor de uma ação cair, diga 50%. O fato é que, se for para reagir de forma justa a uma queda no preço de mercado, 50% uma ou 3 vezes por século, não tem capacidade para ser investidor e merece o resultado medíocre que está obtendo. Isso é diferente com pessoas que têm caráter e que podem ser filosóficos sobre essas flutuações do mercado. As ações do Berkshire tiveram uma lucratividade maior do que o S&P 500. Tem se multiplicado por 10.000. Enquanto o S&P 500 o fez apenas por 140. E também é muito bom. Apesar de sua enorme lucratividade, Berkshire caiu cerca de 50% em 3 momentos diferentes. Como Charlie costumava nos dizer, ou em outras palavras, apesar do fato de seu preço ter caído pela metade as 3 ações vezes. da Berkshire se multiplicaram por 10.000. O que Munger nos diz é que, se não tivermos caráter durante as quedas, nossos resultados serão ruins. Temos que lidar com esses fatos que somos capazes de entender a seguir. Uma vez que superamos isso, devemos ter um negócio com algumas características intrínsecas que lhe dão uma vantagem competitiva duradoura. E então é claro que nós preferimos uma equipe de gestão com muita integridade e talento. Finalmente, não importa o quão maravilhoso seja o negócio, não vale um preço infinito. Deve ter um preço que faz sentido e nos dar uma margem de segurança, considerando as vicissitudes naturais da vida. Esse é o nosso conjunto de ideias. São muito simples, e a razão pela qual nossas ideias não se espalharam mais rápido é que eles são muito simples. As aulas profissionais não podem justificar sua existência. Se isso é tudo que eles dizem que fazem, tudo seria muito óbvio e muito simples. Que trabalho eles teriam que fazer pelo resto do semestre? Tornar as coisas simples. Comprar um bom negócio a um preço que faz sentido e aguardar a seguinte coisa que Munger nos diz. Você pode concordar mais ou menos,
Veja qual seria sua opinião. A ideia de diversificação faz sentido, até certo ponto. Se alguém não sabe o que está fazendo e quer o resultado padrão, não deveria ter vergonha disso, é claro, pode diversificar extensivamente. Mas profissionais de investimento, acho que eles estão ajudando organizando uma diversificação suja. Um idiota pode diversificar uma carteira. Mas todo o truque de investimento reside em aproveitar algumas vezes situações onde você sabe que algo é melhor do que a média. E invista apenas onde você tiver esse conhecimento adicional. Com apenas algumas oportunidades. É mais do que suficiente. O que diabos você se importa se você tiver apenas 3 ações na carteira? JP Morgan Chase tem 100. O que há de errado com isso? Possui apenas algumas ações. O Warren sempre diz que, se você mora em uma cidade em crescimento e você possui ações de 3 das melhores empresas da cidade, que não é suficientemente diversificado. A resposta é claro que sim. Porque qualquer ideia de diversificação, quando se busca a excelência, é totalmente ridícula, não funciona, é uma tarefa impossível. Por acaso é divertido fazer uma tarefa impossível repetidamente? Quem iria querer fazer isso? Além disso, Mann também conta uma história sobre isso. Uma mulher de Omaha, que era uma das pessoas mais ricas da cidade, no meio da Grande Depressão. O que tinha era uma pequena empresa de sabonetes e uma mansão no melhor bairro de Omaha. E vendeu a empresa de sabonetes por $300 mil americanos. Mas $300 mil dos Estados Unidos em 1930. Era uma quantia incrível de dinheiro. Pois veja que um hambúrguer custava 5 centavos. Ela não contratou um consultor de investimentos. Ela era uma velha senhora maravilhosa, ela simplesmente pegou o dinheiro e comprou 5 ações. Lembro-me de 3 delas porque legalizei seus bens. General Electric, Dow, DuPont e me esqueci das outras 2. Nunca mudou essas ações, nunca pagou um conselheiro. Na década de 1950, ele tinha 1,5 milhão de dólares, custos de corretor e demais taxas de consultoria, e poupando-se de todas as palavras que ela não teve que ouvir. É claro que Charlie Munger é contra a diversificação. Mas a esse respeito tem havido uma diversidade de opiniões. Vamos ver o que outros grandes investidores dizem. Joe Guimland diz que, depois de comprar 6 ou 8 ações de diferentes sectores, o benefício de adicionar mais ações à carteira, com o objetivo de reduzir o risco, é muito pequeno. Bill Ackman diz que um investidor privado, que tem as 10 ou 15 melhores ações que você pode encontrar, considera que é um nível mais do que suficiente de diversificação. Não há consenso sobre a figura perfeita. Vai depender de cada investidor. O que temos que manter é que, de uma série de ações na carteira, adicionar mais não nos trará nada. A ideia é que é difícil encontrar bons investimentos, então concentre-se em alguns. Eu acho que isso é uma boa ideia. Mas 98% dos investidores não pensam assim. Uma lição que Murray está nos ensinando é a seguinte: quando investimos, quanto mais sabemos sobre uma empresa, entender melhor seu modelo de negócios, suas perspectivas para o futuro, etc., maiores chances de acertar o investimento. Ainda melhor saber muito sobre algumas empresas do que saber pouco sobre muitas empresas. Antes de continuar, quero te agradecer por me dar teu like, isso ajuda muito ao canal. Obrigado por se inscrever, e se você não é e gosta do conteúdo, convido você a se inscrever e compartilhar o vídeo. Como investidores podemos aplicar uma regra simples com novas ideias de investimento. Se quisermos adicionar uma nova posição ao nosso portfólio, este deve ser um melhor investimento a preços atuais que as ações que já possuímos. Muitas vezes há melhores ações para comprar. Será as ações que já temos em nosso portfólio. Se uma nova ação não melhorar a carteira, nós não compramos. Buffett comenta como segue: se eu sei com certeza que um investimento me dará um 8% anual, e eu sei que outro vai gerar um 7%, essa última a rejeito imediatamente. É tudo sobre o custo de oportunidade. A não diversificação de Charlie Munger a vemos claramente em sua carteira. Se não levarmos em conta POSCO e Banco, que são posições muito pequenas, a carteira é de apenas 3 ações: Banco da América, Wells Fargo e Alibaba, em que recentemente dobrou sua posição. E apresentará os resultados em breve. Agora veremos uma oportunidade de investimento.
uma ação que caiu 26% recentemente. Meta é uma ação listada nos Estados Unidos e é um grupo de redes sociais. Até alguns meses atrás se chamava Facebook. A forte queda significa uma perda grande de capitalização para uma empresa. Em um único dia de história, foi devido à apresentação dos resultados. Pois é uma ação que já analisamos. Vamos analisar esses resultados diretamente. Você tem a meta-análise no primeiro comentário, junto com o resto das análises realizadas. Um fato importante na meta são os usuários ativos mensais nas suas redes sociais. Podemos ver como o crescimento está estagnado, enquanto ao número de usuários, embora essa tendência já tenha vindo de outros trimestres. Isso não é novidade, e também não é muito surpreendente. Quando meio planeta é seu usuário, é difícil conseguir novos. Apesar disso, receitas do quarto trimestre foram os maiores da história. Em um quarto, isso é devido a que a receita por usuário continua a crescer. Podemos ver que nos Estados Unidos e Canadá tem gerado $60 por usuário, enquanto na Ásia-Pacífico e no resto do mundo apenas $3 ou $4. Então pode ter potencial aqui. Taxa de crescimento das vendas. Se olharmos para as vendas por trimestre, vemos que eles continuaram a crescer, especificamente 20% em relação ao quarto trimestre de 2020, onde ele já teve excelentes resultados, e 37% a mais em todo 2021 em comparação com 2020. Mas neste trimestre, despesas cresceram mais rápido do que as receitas. É devido a despesas que estão sendo usados para pesquisa e desenvolvimento, muito dele dedicado ao desenvolvimento do metaverso. Isso fez que os lucros deste trimestre foram inferiores ao quarto trimestre de 2020, como podemos ver neste gráfico. Mas os lucros aumentaram este ano, 35% em relação ao ano passado. E se olharmos para a evolução anual das receitas, vemos como este ano o crescimento histórico da empresa continuou e a previsão para o futuro é que continue crescendo. Se olharmos para a evolução dos lucros, vemos algo semelhante ao que vimos nas receitas. Vendo tudo isso, como é possível que tenha caído 26%, apresentando os resultados? Uma razão é que os usuários pararam de crescer, embora o crescimento já fosse muito fraco. Outro é que houve custos maiores do que o esperado. Embora a maioria deles seja para pesquisa e desenvolvimento que deve dar frutos no futuro. Mas a principal razão é a seguinte. Na apresentação dos resultados, a empresa deu uma previsão de receita para o primeiro trimestre de 2022 libras 27,29 bilhões. Isso é entre 13 e 11% a mais do que em 2021. Isso retarda o crescimento. E é por essas razões. Um é que estão vendo usuários consumindo mais Reels, que são vídeos curtos do Instagram, onde menos anúncios são exibidos e, portanto, Meta ganha menos dinheiro. Outro motivo, e este é importante, são mudanças no sistema FOMS, que tornam difícil para as redes sociais Meta obter informações pessoais dos usuários, que os usa para oferecer anúncios personalizados a esses usuários. Outra é que a situação e problemas de abastecimento pode reduzir o orçamento de publicidade de anunciantes. Em qualquer caso, isso deve ser um problema temporário. Então temos algumas previsões para o curto prazo. Não muito bom. No entanto, embora a direção B do vento seja no curto prazo, estão trabalhando para fazer os carretéis gerarem mais dinheiro e estão otimistas para o longo prazo. Além disso, estão reconstruindo sua infraestrutura de anúncios para continuar entregando anúncios personalizados alta qualidade, apesar das mudanças da APA, para indicar que a APA atrapalha o uso de dados na Meta para proteger o usuário, mas não faz isso com o Google, que também beneficia seu negócio de publicidade. O objetivo continua a ter uma grande caixa de rede. Agora é menor devido aos investimentos, como os do metaverso e a Array de ações. Sua imagem de rede e toque ainda são muito bons. Vamos ver a avaliação deles. Historicamente foi cotado em um por de 24 ou 25, e estes são os múltiplos esperados para 2026. Sua queda no mercado de ações nos faz ver uma previsão surpreendente, de solo 1 por 9. Com isso, atingimos um valor real das ações de aproximadamente para 650 dólares isso nos dá americanos. Um potencial de 170%, que representa 22% ao ano.
Não paga dividendos, mas compra ações de volta. Adicionando tudo Teríamos junto, uma lucratividade para o acionista, 23% ao ano. No entanto, esse cenário será cumprido se Meta superar os desafios que tem no curto prazo. E seu projeto futuro do metaverso? Em que eles estão apostando muito. Meta tem seus desafios, e a bolsa tem 5 para este 2022. 5 crise, que vimos e analisamos no vídeo há 2 semanas. Deixo aqui. Aqui está o botão para que você possa se inscrever. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. E lembre-se de comprar barato e vender caro.